Boa noite, mulherada. Obrigada, Isa. Muito bom estar aqui com vocês. E opa, deixa o pessoal colocar aqui um cafezinho. Deu certo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês. Obrigada por me receberem. Quero agradecer a pastora Lilian, pastora Edilane, Érica também, pastor Lamartine, por ter a honra de estar aqui com vocês. A gente já visitou muito essa igreja, porque vocês são casa para muita coisa que a gente faz como Dunamis, mas é uma honra estar aqui realmente num evento de vocês. E antes de começar, eu só queria falar que a gente trouxe algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar lá na lojinha. Primeira coisa, eu trouxe meu livro, que faz tempo que eu não falo dele, mas é o Nada Mais Importa. Ele é a minha mensagem de vida, é sobre nós vivermos no centro da perfeita vontade de Deus, custe o que custar. E essa é a minha mensagem, sabe? Realmente a gente se entregar plenamente para o que Deus tem, para que a gente possa viver tudo o que Ele sonhou que a gente vivesse enquanto em terra. Então tem esse livro lá. E eu ouvi dizer, não planejei isso, mas ouvi dizer que é muito bom para quem não conhece a Deus ainda. Falaram que é muito bom para evangelizar. Eu fiquei impressionada, porque ele é bem radical, que nem eu. Mas se falaram isso, eu recebo. E também tem um outro lá, que é o da Zoe, que também a Casa da Porta Vermelha, que é super bom também, se você estiver apresentando o evangelho para alguém. Agora eu trouxe esse, que é um queridinho lá da Quatro Ventos, não sei quem conhece. É o devocional Desenvolvendo o Secreto. São 10 meninas, mais ou menos, junto, que escreveram esse. E é um livro devocional, tem todo o pacote do secreto. Tem, nem sei quantos produtos do secreto que a gente trouxe. Mas, de qualquer forma, é muito especial. A Rafa Gonçalves, que é parte da nossa equipe, ela faz parte desse projeto aqui e é super especial. E nós temos agora o mais especial de todos, o mais incrível de todos, com diversas capas, mas o conteúdo mais poderoso, e todas vão dizer amém, porque a palavra é a palavra de Deus. E a gente juntou algumas mulheres, não todas as que gostaríamos, mas algumas mulheres, para colocar alguns devocionais, alguns estudos aqui. Então, se você está procurando uma Bíblia nova, quiser abençoar alguém, pode passar lá. E é a Bíblia de toda mulher. Obrigada. Mas é isso, já tira isso da frente, já vamos entrar no que é bom. Mas se vocês quiserem passar lá depois na lojinha, vocês são minhas convidadas. Se não quiserem também, fica tranquilo, não tem pressão nenhuma não, porque a gente está aqui realmente para buscar a presença de Deus. Ok. E eu não sei se vocês sabem, mas eu não estou sozinha hoje em 2 sentidos. Eu não estou sozinha, porque eu estou com 3 mulheres maravilhosas. Dá uma levantadinha, gente. A Letícia, a Bruna e a Kristen. E também eu não estou sozinha porque tem mais uma mulher. É pela primeira vez eu estou num evento de mulheres e eu estou completamente legal, porque geralmente eu trago um homem escondido em mim nos eventos de mulheres. Porque eu tive 3 homens, caso você não saiba, e aí veio uma surpresa agora. Nosso quarto neném é uma menina e eu não sabia que eu era capaz de fazer mulheres. Gente, eu realmente achei que esse negócio não era para mim. Alguma mãe de vários homens aí, levanta a mão. Tá vendo? Tem umas que são assim, abençoadas. Você só sabe fazer macho. Mas veio uma menina e ela está prevista para daqui a 3 meses. Então tá longe, mas está perto. Mas está perto o suficiente para eu ter que ir muito ao banheiro. Então eu conto com a intercessão de todas vocês. Não estou brincando, porque eu fui ao banheiro 5 minutos depois, ela falou, não, vamos entrar. Aí eu, não, deixa eu tentar ir de novo. E tinha mais. Então esteja em intercessão para que dê tudo certo e que a minha bexiga dure esse tempo todo. Amém? Mas é isso, vamos entrar já direto na palavra. Quem aqui já passou por alguma aflição na vida? Tem gente que não levantou a mão, então eu vou pedir para vocês virem aqui, pregarem, porque a gente precisa aprender qual que é o segredo. Quem já passou por dores? Talvez você esteja passando por uma dor agora. Talvez você esteja passando por uma aflição, uma preocupação agora. Talvez você tenha passado por uma perda. Talvez você não esteja num momento fácil. E sabe,
Assim como você, porque você conhece a palavra, você sabe que a palavra fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas para a gente não desanimar, porque nosso Jesus Cristo, Ele já venceu o mundo. Então Ele não prometeu que a gente não iria ter dor, Ele não prometeu que a gente não ia ter aflições, Ele não prometeu que ia ser tudo flores, mas o que Ele prometeu é que Ele sempre estaria com a gente e Ele seria a nossa capacitação. Ele seria o poder no meio da dor. Ele seria a mão que carrega a gente no meio do vale. E eu quero falar sobre o poder da alegria, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio a gente enfrentar coisas tão... E acho que esses últimos anos, todo mundo enfrentou alguma coisa, não é não, gente? Esses anos de pandemia que a gente teve, o mundo inteiro enfrentou dificuldades. Mas eu creio que nós saímos dessas dificuldades mais fortes. Right? E... sabe, é uma coisa que é bíblica, mas também... Espera só um pouquinho. Tomar esse café maravilhoso do Bruno Pettinati, o United Coffee. Se você ainda não experimentou, por favor, experimente. Mas voltando. A gente não nasceu para ser feliz. Ninguém falou amém, né? Não tem problema não. Mas é uma coisa que não é só um entendimento cristão. Nós não fomos enviados para esse mundo para sermos felizes. Nós não fomos colocados aqui para sermos felizes. Jesus Cristo não veio para cá para ser feliz. Júnior, mas você vai falar de alegria e você está falando que a gente não veio para cá para ser feliz. Pois é. Nós não nascemos para encontrarmos a felicidade. E isso acho que traz uma perspectiva diferente para a nossa vida. Porque na verdade a gente não está em busca da felicidade como o mundo prega tanto. Se vocês repararem, o mundo sempre fala que nós temos que satisfazer os nossos desejos, é o carpe diem, é aproveitar até o fim, é todos os momentos você viver alegre e naquele êxtase incrível. Vocês já devem ter visto isso por aí. E eu não sei você, mas a minha vida ela é bem normal. A minha vida é bem comum. Todos os dias às 5 da manhã eu estou acordada querendo ou não. Na maioria das vezes eu não quero, né? Mas eu tenho que, porque meus filhos me acordam. Então, todos os dias eu acordo, tenho que levantar com sono, na maioria dos dias. Faço o café da manhã dos meus filhos, não existe nada glamouroso nisso. Ponho os meus filhos no ônibus, porque a escola deles é longe, mas é longe, pensa longe. Vocês sabem, o Morumbi já é longe, né? Interlagos é mais longe, não é? Sabe o autódromo? Passa o autódromo. Eles estudam lá, já é quase uma roça. Tem cavalo, boi andando por lá, é longe. Aí eu ponho meus filhos no ônibus de manhã. É uma vida normal, é uma vida comum, mas é uma vida incrível. Porque na verdade nós não nascemos para algo que é uma coisa que vai nos satisfazer a todo momento, a todo tempo. E o mundo vem pregar uma mentira que nós devemos buscar a felicidade em todas as coisas. Mas o que nós estamos aqui para fazer é a vontade do Pai. Amém? E quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva muda. E nós não somos mais obcecados em buscar a nossa própria alegria, a nossa própria felicidade, mas nós nos tornamos obcecados por fazer a vontade do Pai. Obcecados em cumprir a vontade dEle. Obcecados pela missão que Ele nos deu aqui na terra. Porque quando Jesus Cristo vem e Ele morre por mim e por você, Ele nos dá o acesso de volta ao Pai. Nós somos reconectados, nós nascemos de novo. O véu é rasgado de cima a baixo. E realmente nós recebemos o espírito da adoção. Nós somos colocados para dentro da família de Deus. E Jesus fala o seguinte: todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sejam então filhos? Não, porque filho a gente já é. Sejam felizes? Não. Mas o que ele fala? Ide, portanto. Fala comigo, ide. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, de todas as pessoas, nas duas diferentes versões da grande comissão. Então, Deus nos comissiona a fazer algo no momento que Ele nos confere autoridade. Ele nos envia. Então a nossa vida é muito mais sobre fazer a obra de Cristo do que buscar a nossa felicidade. Só que eu estou aqui para também trazer uma grande notícia para vocês.
Enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, enquanto nós estamos cumprindo com a vontade do Pai, nós vivemos o maior lugar de alegria possível. Eu estava estudando Filipenses recentemente, eu tô com um podcast, e aí eu toquei bastante nesse estudo. E Paulo fala continuamente em Filipenses sobre a alegria que ele estava experimentando. Só que a gente, às vezes, se esquece que Paulo estava no meio da prisão enquanto ele falava sobre alegria. Por que ele estava encontrando uma alegria? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Não importa se ele estivesse preso, não importa se ele estivesse fora, se ele estivesse sendo perseguido, se ele estivesse sendo amado. Ele tinha encontrado alegria em viver para Cristo. Quando nós estamos no centro da perfeita vontade de Deus, nós encontramos a real, verdadeira e poderosa alegria de Deus. E é sobre esse poder que eu quero falar hoje. A gente vai ler lá sobre Neemias, porque é onde está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas antes de entrar nisso, eu vou ler algumas outras coisas para vocês. Porque fala sobre a alegria do Senhor ser a nossa força, mas a alegria do Senhor é a nossa força quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Então, quando Deus nos dá uma palavra e nós estamos cumprindo essa palavra, nós encontramos a capacitação para essa palavra. Nós encontramos a alegria no processo, a alegria em fazer a vontade dEle. E em toda palavra que Deus nos entrega, existe nela, ela é como uma semente. Existe nela tudo o que é necessário para que ela venha a ser cumprida. Quando a gente compra uma semente de alguma árvore, seja uma macieira, seja uma mangueira, seja, sei lá o que mais for, um pé de amora, não sei, estou faltando aqui exemplo, porque afinal essa mãe aqui não dorme muito, então a memória funciona? Não, todo mundo que não dorme sabe. Mas quando nós temos a semente de uma árvore, nós sabemos que dentro daquela semente existe uma árvore e existe inúmeras e incontáveis frutas daquela árvore. Mesmo sendo aquela coisa tão pequenininha, mas dentro daquela semente já existe tudo o que é necessário para que ela venha dar frutos, para que ela venha crescer e frutificar. E assim é a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus existe toda a capacitação que você necessita para cumprir aquela palavra. Dentro da palavra de Deus existe tudo o que você precisa para que ela venha a ser cumprida. Todo o sobrenatural necessário. Agora eu estou aqui para te falar uma outra coisa. Aquela semente, aquela palavra que Deus te entrega, ela precisa ser impossível para você. Porque se ela não for impossível, não foi Deus que falou. Não é? Abre comigo lá em Lucas 1, 37 e 38. Quando Deus ele nos dá uma palavra, ela carrega em si o poder para ser efetuada em nós e através de nós. Ela vem carregada com esse poder e essa capacitação para acontecer. Vocês chegaram lá em Lucas? Sim? Mais ou menos? Amém é na fé, né? Que assim seja. Mas vocês chegaram? Fala sim? Então tá bom. Se você não chegou, vai na colinha da pessoa do lado, mas eu vou ler também. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando Deus nos dá uma palavra, ela precisa ser impossível para a gente, para que nós tenhamos a mesma resposta que Maria teve quando recebeu esse anúncio que ela carregaria dentro dela o Messias. Eis aqui a sua serva, eu estou aqui para servir o que o Senhor tem para fazer, e que cumpra-se em mim, de acordo com isso que o Senhor está falando, com a tua palavra, com essa semente, que tem dentro dela tudo o que é necessário para fazer isso acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Ele precisa nos dar um chamado e uma missão que é impossível para a gente, para que nós nunca confiemos nas nossas próprias forças, para que nós nunca confiemos nos nossos próprios talentos. Quem aqui tem talentos?
Oh, meu Deus, não, você levanta a sua mão com fé. Você tem talento, mesmo que você não conheça. Você tem muitos. Você tem muitos. Algumas pessoas têm os talentos mais aparentes. Tipo as irmãs aqui cantando. Se eu fosse cantar, vocês realmente iriam sair desesperadas, falando, me deixa embora, porque eu não nasci com esse talento. Daí o que eu fiz? Já que eu não tenho voz para cantar, eu vou falar. E eu falo. A Isa, inclusive, me zoou, que ela falou que eu seria amiga, não vou falar de quem, mas porque às vezes eu passo do horário. Só às vezes. Só 15 minutos. 15 minutos é pouco, não é? É muito pouco. Não, mas eu sempre procuro estar pontual. Peraí, cadê? Ali, tá. Meu Deus. Não, estamos bem, estamos bem. Mas, gente, eu não fui abençoada com uma voz doce e aveludada para levar vocês aqui para a sala do trono. Mas, glória a Deus, que o Senhor me deu uma voz do jeito que ela é, com o sotaque que eu tenho. Caso você não tenha percebido, sou do Rio de Janeiro, Niterói. Algum niteroiense aí? Niterói? Gente, eu falo toda vez, não tô exagerando. Toda vez que eu prego, eu falo, tem algum niteroiense aqui? Sempre tem. No mínimo um, é tipo flamenguista. Tem? Viu? Tá vendo? Ó, gostei de você. Depois a gente tira uma foto junto, amor, Niterói e Flamengo, tudo junto num pacote. Mas eu nasci com as minhas diferenças, com as minhas peculiaridades, com o meu jeito, com o meu temperamento, que eu preciso, sim, permitir com que o Espírito Santo venha tratar. Eu nasci desse jeito e eu tenho os meus talentos. Mas mesmo com os meus talentos, eu não posso me escorar nesses talentos. Mesmo que eu tenha aptidões, mesmo que Deus tenha me dado um jeito, talvez até um carisma, em nome de Jesus, né? Amém? Espero que vocês estejam gostando, senão você riu de dó de mim, mas não tem problema não. Mas sabe, Deus me deu certos talentos, só que eu não vou me escorar neles. Eu vou fazer com que eles venham ser cada vez mais desenvolvidos para que eu possa cumprir o chamado dele na minha vida. Mas eu me escoro no poder de Deus. Eu me escoro onde existe falta para que Ele venha a ser mais do que o suficiente. Eu me escoro naquilo que é impossível, porque para Ele nada é impossível. E eu posso falar, Senhor, seja feita comigo de acordo com a Sua palavra. Que aconteça de acordo com a Sua palavra. Nós precisamos ter essa fé de que a palavra dele tem tudo o que é necessário para que ela venha a ser cumprida. Você não precisa abrir, mas lá em 2 Coríntios 1, só anota aí. Quando você for ler, você lê do 18 ao 22, mas eu vou frisar aqui só o 19 e o 20. Que fala, sempre houve nele o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e em nós o amém. Mas o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ele fala, essa é a promessa, e você fala, amém, Senhor. Seja feita conforme a sua vontade. Encontre em mim uma pessoa disposta. Encontre em mim uma pessoa que vai continuar dizendo amém para cada promessa que o Senhor já disse sim. Ele nos pede o impossível de propósito, porque ao recebermos a sua palavra, recebemos a capacitação para operar aquilo. Tiago 1, 21 a 22, pode só anotar também, não precisa abrir. Fala, Tiago 1, 21 a 22. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Fala então aqui, recebei com mansidão, com humildade, a palavra que já foi colocada em vocês. Você já tem uma palavra de Deus dentro de você. Já foi enxertada, mas você precisa tomar a atitude de receber. Fala amém para aquilo. Recebei essa palavra.
ela pode salvar a sua alma, mas não só recebam, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Hoje em dia, a geração mais nova é uma geração que anseia muito por passos, né? As meninas que caminham comigo sabem que eu sempre falo isso. 7 passos para isso, 20 passos para aquilo, 10 segredos para conquistar não sei o quê, 5 chaves para mais não sei o quê. E a gente tem muito passo prático e a gente tem muitas chaves que são expostas por aí. Só que a gente só precisava ler, receber, aceitar e agir em cima. Porque todos esses passos que parecem assim, novíssimos, descobertas de agora, eles já estavam escritos na palavra de Deus. Eles já estavam dentro da palavra que é Jesus Cristo, porque nele todas as coisas já existiam. Nada do que foi feito sem ele, ele vem desde o início. E às vezes a gente quer muito passo, mas Deus só precisa que a gente haja em cima e cumpra em cima daquela palavra. A gente precisa permitir e falar o amém, que seja feito comigo, que aconteça em mim, eis aqui a sua serva, que seja feito comigo, assim como a sua palavra está falando. A gente não precisa mais procurar nenhum passo prático, apesar de eu ser uma pessoa prática e de eu procurar trazer passos práticos, mas tudo que eu falo, eu tento expor o que a Bíblia já disse, porque a gente não precisa reinventar a roda. Já existe tudo dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos não somente ouvir a palavra, mas cumprir a palavra, agir em cima da palavra, receber e fazer aquilo que a palavra fala. E fala aqui sobre a nossa alma ser salva, porque nós estamos no processo de santificação. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nosso espírito já foi justificado. A gente já nasceu de novo. Então nós já fomos salvos, mas a nossa alma está ainda nesse processo de santificação através da obra do Espírito Santo dentro de nós, todos os dias. E é isso que a palavra de Deus também faz dentro de nós. Ela opera dentro de nós a obra do Espírito Santo. E nós seremos salvos no dia da glorificação, quando nós estivermos com o nosso Jesus. Então a palavra de Deus, ela é capaz de nos salvar, de nos transformar e de nos levar ao destino final. A palavra de Deus, ela tem tudo o que é necessário para que ela venha a ser cumprida na minha vida e na sua vida. Ela é capaz de te salvar, de te transformar e de te levar até o destino final. E é por isso que nós precisamos estar enraizados e ancorados nessa palavra. Se você puder já abrir comigo aí em Neemias 8. Agora a gente vai entrar um pouco mais especificamente na questão do poder da alegria, daquilo que Deus fala para a gente. A gente pode ver através desse livro de Neemias que é a manifestação da graça de Deus, porque uma obra que deveria ter acontecido por muitos anos não acontecia, não conseguia ser feita, e aí ele entra em ação e aquele muro é reconstruído em 52 dias, é uma coisa miraculosa, é uma coisa inexplicável, mas é porque tinha a palavra de Deus direcionando para aquilo. Vocês conhecem a história. Neemias estava ali reconstruindo os muros, Esdras estava ali reconstruindo o povo, e fala sobre a reconstrução dessa cidade, que também diz respeito da reconstrução das nossas vidas, da gente permitir com que o poder da palavra venha reconstruir e venha salvar a nossa alma, venha santificar a gente, venha moldar a gente. Mas quando eles estão aqui buscando a reconstrução dos muros, a gente sabe que muros naquele tempo representavam, hoje também, mas é que hoje a gente não vê mais tantos muros como nessa época. Mas eles representavam a proteção daquilo que estava acontecendo internamente naquela cidade. Os muros impediam com que os inimigos viessem, os muros mantinham aquilo que estava acontecendo dentro em segurança. Então Neemias vem para reconstruir essa segurança. E é isso que a palavra de Deus faz comigo e com você. Deus está fazendo coisa dentro de você. E você precisa crer nisso, amém?
Ele está sempre fazendo algo. Mas se nós não temos a palavra de Deus como um muro ao redor daquilo que Deus está fazendo, a gente pode ser disperso, a gente pode começar a ver dor e aflição e não conseguir passar por aquilo. É a palavra de Deus que nos guarda, é a palavra de Deus que nos protege, é a palavra de Deus que impede ataque do inimigo na nossa vida, é a palavra de Deus. Nós precisamos ser um povo que cada vez ama mais a Bíblia. Nós precisamos ser um povo que cada vez ora mais a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que nos protege, porque hoje em dia existem tantas opiniões acerca da vida e existe pouca palavra de Deus acerca da vida, acerca de como nós devemos caminhar, de como nós devemos andar, de como nós devemos nos portar. O mundo tem muita opinião. Quem aqui tem opinião? Eu sou cheia de opinião. Às vezes até o meu marido fala: Júnia, opinião demais. Calma. Nós temos muitas opiniões, mas no fim do dia o que importa não é a minha opinião nem a sua opinião. No fim do dia o que importa é a palavra de Deus. E a verdade, ela não é relativa, glória a Deus. A verdade, ela é absoluta. Só que se nós não conhecemos a verdade e a palavra, ela não consegue nos proteger de engano, de vãs, falsas doutrinas. Nós precisamos da palavra de Deus como um muro ao nosso redor, para proteger aquilo que Ele está fazendo dentro da gente e através da gente. Porque tudo que Ele faz dentro de você tem que ter um impacto para fora. Tem um propósito para tudo que Ele faz em nós, Ele não desperdiça nada. Amém. E a palavra dele vem para guardar esse propósito, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que a gente sempre ouça a palavra dele falando atrás de nós: esse é o caminho, andai por ele. Existe o poder quando nós realmente nos fincamos, nos enraizamos na palavra de Deus, nos ancoramos na palavra de Deus. Então aquela cidade estava tendo aquela reconstrução do muro para proteger. Caso, não sei quanto você sabe da história, eu não vou entrar tanto aqui, mas aquele povo já não conhecia nem mais a lei direito. Por volta de 70 anos, é uma geração que não conhecia mais a lei, porque eles estavam sem aqueles encontros onde havia a leitura da lei. E por isso que eles vêm de dois lados reconstruir aquilo que Deus já tinha falado para aquele povo, as promessas de Deus, aquilo que estava acontecendo. Porque enquanto existia a reconstrução também do muro, existia também a reconstrução do povo, a lei estava sendo lida. Então nós precisamos permitir com que a lei, a palavra, venha continuar falando a nós, venha operar tudo o que ela precisa operar em nós. Então lá em Neemias 8, a gente vai ler do 9 ao 12. Vocês chegaram lá? Chegaram? Fala muros, se você chegou. Não, fala muros. Isso, agora parece que eu estou em Niterói. Vamos lá. Neemias 8, 9. E Neemias e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Esse é meu ponto número 1, nós precisamos receber a palavra. Nesse momento, a lei estava sendo lida aqui, e eles estavam recebendo a palavra. A primeira coisa que a palavra causa em nós é a convicção. E nós temos hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós, e Ele é quem opera em nós essa convicção. Porque Ele vem para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E quando nós somos lidos pela palavra, quando ela nos confronta,
Ele nos constrange do nosso pecado. E a primeira coisa é que a gente começa a ficar um pouco abalado. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, porque o primeiro momento, a primeira coisa que a palavra causa em nós é uma convicção. E essa convicção, ela faz com que nós percebamos o nosso estado diante da maravilhosa luz dele. Quando nós recebemos a palavra, que é o ponto número 1, receba a palavra. Quando nós recebemos ela, a primeira coisa que ela faz é essa convicção. E se você está passando por um processo e você ainda não teve essa convicção e lágrimas não desceram no seu rosto, eu te convido a mais uma vez ir ao quarto secreto, para que Deus venha convencer você do estado que a tua alma está. Assim como eu peço a Deus, Deus vem me convencer. E precisa doer. Porque quando Ele convence a gente do nosso pecado, a gente percebe, uau, nós estamos ainda tão aquém de quem Ele é. Mas se Ele está revelando, tem um propósito. Então nós recebemos e aquela convicção vem, a gente tem a consciência disso e nós temos esse choro, porque nós somos deparados com a nossa realidade, com quão morenas nós ainda estamos, assim como fala em Cantares. Mas também assim como fala em Cantares, fala sobre a nossa realidade atual, mas a nossa realidade espiritual, aos olhos dele, já vendo a plenitude, porque nós somos morenas, mas somos agradáveis, somos amáveis. Ele põe exatamente esse contraste, ao entendimento de que aos olhos dele, ele já vê a gente no potencial, por causa do sangue de Jesus naquela cruz, mas ainda assim ele nos revela aquilo que nós precisamos ter trabalhado. Essa constante é um paradoxo na vida do crente, não é não? Você se depara com a graça que te faz falar, uau, Ele é incrível, é maravilhoso, Ele me ama, Ele morreu por mim. E aí de repente você vê a sujeira e você fala, mas uou, como é que vai ser isso daqui? Eu não posso entrar nesse reino tão lindo e puro, desse jeito que eu estou. Mas a parábola do filho pródigo, ela nos ensina que o pai não espera um filho banhado para abraçá-lo. Ele abraça, recebe para depois limpar. Então nós estamos constantemente nesse paradoxo que faz com que a gente viva num temor do Senhor, total dependência dele. Mas ele fala que este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis. Tem um momento de convicção. A gente está se humilhando e reconhecendo a nossa incapacidade, a dependência dele. Mas também aqueles líderes estão chamando um povo para a realidade de que aquele dia era consagrado a Deus. Mas o segundo momento, vamos lá, voltando para a história de Maria, quando fala que se cumpre em mim segundo a sua palavra, nós precisamos confessar. Então anota aí, o ponto número 1 é você receber a palavra, e a primeira coisa que ela faz é a convicção do nosso pecado, a convicção do nosso estado, e a segunda coisa, nós precisamos trazer uma confissão. E aqui eu vou falar uma coisa muito importante, especialmente para as mulheres mais jovens nesse lugar. E vocês vão entender por quê, porque a igreja ela vai crescendo, se desenvolvendo, e as mensagens para o corpo elas vão mudando, é sempre a palavra, mas existem ênfases diferentes. Agora, mulherada mais nova, muito importante, quando você for falar para sua líder, para alguém mais experiente, mais à frente do que você na caminhada com Cristo, se você for trazer um pecado, é muito importante que você não conte sobre o seu pecado, mas que você confesse o seu pecado. É uma grande diferença isso aí. Muitas meninas chegam para mim às vezes contando do pecado delas, e aí eu falo, eu não sou sua amiga para ouvir do seu pecado. Eu estou aqui para ser uma irmã na fé, para que você venha confessar, juntas nós oremos e você venha então ter a cura de Deus. Amém? Nós precisamos confessar os nossos pecados. Não seja leviano com o pecado. No dia que a gente fica leviano e que acha que, mas é só isso? Não, mas essa palavra não é ruim na minha região.
Ai, mas só por isso você está falando comigo e me corrigindo? Ai, mas imagina, eu só pensei, eu não fiz nada. Não? Fala. Se você quiser viver a sua vida pensando, é só isso, você pode, mas você vai ficar muito aquém daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se você quer ser usada, não pense é só isso, pense, tudo isso. É só um intento no meu coração, mas é tudo isso, porque a partir de um intento existe já o pecado. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero que os intentos do meu coração estejam de acordo com a sua natureza. Eu quero que os intentos do meu coração te agradem. Eu quero que o pecado não venha nem acontecer fora de mim, mas aquilo que acontece dentro de mim eu já confesse tão rápido, que eu não corra o risco de cair numa atitude de pecado. Faz sentido? Então nós precisamos, quando a gente recebe a palavra, ela nos convence, a gente confessa, a gente reconhece aquilo que o Espírito Santo aponta. Seja uma promessa que nós falamos amém, seja um convencimento de pecado que nós falamos, é verdade, me perdoa, Senhor. E obrigado porque quando o Senhor revela, não é para humilhação, o Senhor revela para redenção. E eu quero viver uma vida redimida. Eu quero viver uma vida que expressa Cristo. Eu quero viver para Cristo. Seria muito mais fácil se a gente tudo aqui morresse depois da salvação. Fui salvo, morri, pronto, cheguei no céu. Mas a nossa real entrega, o nosso real sacrifício, é nós diariamente sermos esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional a Ele. Todos os dias eu escolho matar a minha carne, fortalecer o meu espírito e fazer a vontade do Pai. E nisso eu encontro a maior alegria de todas, que não é circunstancial, é a alegria de fazer aquilo que o Pai me chamou para fazer. É a alegria de realizar as obras que já de antemão estavam programadas e preparadas para mim. Eu não quero chegar no céu e Deus falar, eu tinha tantas obras para você, você cumpriu algumas, mas essas outras, elas requeriam uma certa entrega, elas requeriam uma negação, autonegação ainda maior, elas requeriam de fato você pegar a sua cruz e seguir. Eu não quero chegar, eu quero chegar lá no céu e Jesus falar para mim, uau, serva boa e fiel, você cumpriu, você chorou, você sofreu, mas mesmo no meio dessa dor, você encontrava alegria em cumprir com aquilo que eu tinha para você. Porque essa é a real alegria, é eu poder fazer parte do plano de Deus aqui na terra. Uau! Gente, é uma honra tamanha eu poder entrar na história do Deus soberano, do Deus criador de todo o universo. Pô, olha o meu tamanho. Eu tenho 1,62. Talvez tenha gente aqui menor ainda que eu. Mas aí a gente põe um salto, né? Dá uma ajudada. Mas sabe, a gente é tão pequenininha. Talvez você tenha aqui 1,75, mulherão. Mas mesmo assim você é tão pequenininha diante da magnitude e majestade do nosso Rei. E Ele olhou para mim e para você e Ele achou válido se entregar pela gente. Ele achou válido colocar uma missão dentro de cada uma de nós. Ele achou válido colocar um chamado específico que você precisa cumprir para que o chamado geral dele venha a ser cumprido. Ele olhou a gente tão pequenininha e ainda falou, eu quero você e eu quero fazer algo através de você. E eu quero fazer parte da história de Deus. Tem uma música que eu gosto muito que é: Senhor, seja o que o Senhor estiver fazendo ao redor da terra, não me deixe de fora. E meu marido, ele canta muito essa música e eu aprendi a gostar muito dessa música porque isso coloca em nós essa urgência por cumprir o chamado dele.
O que o Senhor está fazendo na terra? Não me deixa de fora. Senhor, se alguém disse não para o chamado, eu estou dizendo sim para o meu, para da outra pessoa, para da minha vizinha, estou dizendo sim para todos os chamados. Eu quero fazer a sua obra aqui na terra. Vem, Senhor, faça em mim de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, que seja cumprido de acordo com isso. Eis aqui a sua serva. Encontre em mim um coração desejoso e disposto para cumprir essa palavra. A gente foi ensinado muito a não ser fominha na escola, né? Não, vamos jogar com o time aqui. Mas eu quero te convidar hoje a ser a pessoa mais fominha em relação aos planos de Deus. Não estou falando para você sair fazendo sozinho, não tem nada a ver com isso. Mas é para você abraçar tudo, com tudo que você tem. E falar, se alguém disser não, eu estou pegando e dizendo sim. Eu quero, Senhor. Porque a gente vai ter 70, 80, 90, 100 anos nessa terra, é muito pouco. Nós precisamos nos entregar por completo para que nós maximizemos tudo o que nós podemos fazer nesses poucos anos, nessas poucas décadas aqui. E aí o terceiro ponto desse nosso primeiro ponto, mas eu vou chegar lá no fim, é a submissão. É nós aceitarmos a palavra e agirmos em cima do que ele disse. Então nós somos convencidos, nós confessamos e nós nos submetemos. É importantíssimo que nós estejamos submetidas à vontade e à palavra de Deus, submetidas à autoridade dele. Porque a palavra dele fala sobre nós resistirmos o diabo. Amém? Ele vai fugir de nós. Só que para que nós resistamos o diabo, nós temos que nos submetermos a ele. A Deus, né? Só deixando claro. Nós nos submetemos a Deus. E nós entendemos que nós só podemos operar em autoridade se nós estivermos submetidos a uma autoridade. Amém? Tem muita menina que vem falar comigo com um coração zeloso, querendo fazer algo para Deus, mas elas não conseguem se submeter a uma autoridade na vida delas. Eu não quero, eu só vou ser mãe dos meus 4 meninos, não preciso aqui ser mãe de mais ninguém não. Vocês entendem, tá? Mãe de nações, amém, glória a Deus, eu sei, espiritual, amém. Mas o que eu estou falando é que eu não estou aqui para ficar mandando e desmandando em ninguém além dos meus 4. Mas existe uma necessidade de nós nos submetermos a algum tipo de autoridade aqui nessa terra. O maior perigo para você é você estar solta. Você vai assistir National Geographic, aquele bando de corças correndo lindamente. Daí tem uma corça que começa a ficar para trás. E ela vai ficando para trás e aquele bando está correndo, seguro, lindo, em harmonia. Daí vem um leão. Ele não vai atacar o bando que está unido, junto, todos submetidos a uma autoridade, numa direção. Ele vai atacar aquela pobre que ficou para trás sozinha. E muito provavelmente ele vai ter êxito. Quando nós não estamos em comunidade, quando nós não estamos submetidos a uma autoridade espiritual, a gente está muito vulnerável, correndo grande risco de ataques. Tem vezes que eu sei que eu sou protegida simplesmente por causa das pessoas com quem eu ando. Eu sou protegida simplesmente porque eu tenho pessoas que amam a Deus e que estão olhando também ao meu redor, e elas vão me apontar certas coisas, e elas me protegem do próprio ataque do inimigo, mesmo que eu não esteja vendo. Quando você tem uma autoridade espiritual na sua vida, confie que essa pessoa tem a graça de Deus para ver coisas sobre você que você mesmo não tem. E quando ela te fala alguma coisa, te dá um aviso, um conselho, uma direção, confia. Confia, se submete. Nós precisamos nos submeter primeiramente a Deus, a palavra dele. Mas ele nos colocou aqui como corpo para que nós tivéssemos pessoas que nos ajudariam na nossa caminhada. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. É por isso que ele fez corpo. Senão ele não teria usado exatamente esta analogia.
Nós precisamos de todos os membros, nenhum membro, mesmo aquele cotoquinho aqui à nossa esquerda, nossa esquerda, né? De novo, a grávida, tonta, apontando para o pé direito e falando esquerdo. Esse cotoquinho aqui, o dedinho mindinho do pé, sem ele nós não teríamos o equilíbrio. Não fique julgando qual que é o seu papel ou o papel da outra. Só saiba que os dois são igualmente importantes e necessários. Amém? Mas nós precisamos então nos submeter, aceitar a palavra e agir em cima dessa palavra. O segundo ponto aqui é que nós precisamos enterrar essa palavra. Porque lembra que eu falei lá no início, a palavra de Deus ela é como essa semente. E nós precisamos enterrar. Nós precisamos plantar. Porque dentro dela já tem tudo o que é necessário para ela acontecer. Só que se você não puser ela em solo bom, em solo fértil, se você não regar e não cuidar diariamente, ela não vai deixar de ser uma semente. Ao mesmo tempo que ela tem tudo o que é necessário, ela é totalmente dependente de você. Ela é totalmente dependente da sua obediência e do seu cuidado. Ela é totalmente dependente da sua dedicação. Ela é totalmente dependente das suas orações diárias em cima dela. Você já recebeu uma palavra de Deus? Quem já recebeu uma palavra de Deus, uma promessa que ainda não se cumpriu? Quem está orando por mais de 10 anos por algo que você ainda não viu? Nós não podemos ter a nossa fé arrefecida. Nós não podemos permitir com que nós nos cansemos. Continuamente nós temos que orar e regar aquela promessa, porque se Ele falou, ela está feita já. Eu tenho que crer, ela já existe. Ela pode não estar aqui no mundo natural, mas no mundo espiritual ela já foi realizada. Então tudo aquilo que Ele fala, eu sei que já existe, mesmo que os meus olhos ainda não vejam. Então eu declaro como se já fosse, porque na verdade, de fato já é, numa realidade muito mais real do que a nossa, que é a realidade espiritual. E nós precisamos enterrar e regar e cuidar. A gente precisa entender a palavra. Seguindo lá para o versículo, acho que começa aqui no 10. Disse-lhes mais, ainda em Neemias 8, tá? Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Mais uma vez eles relembram. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Nós recebemos a palavra, nós somos convencidos pela palavra, nós confessamos aquilo, nós passamos por esse momento, mas tem uma hora que a gente precisa parar de chorar, limpar as lágrimas e agir como se aquilo já fosse. Eles ainda não tinham visto tudo se cumprir aqui, mas eles foram celebrar a realidade da palavra antes de enxergar a palavra com os próprios olhos. E Deus está me chamando e te chamando nessa noite, talvez a entrar num choro, ou talvez a secar as suas lágrimas e começar a celebrar, porque a promessa já foi dada e ela já está cumprida. E eu acho que essa parte aqui é a parte que mais dói, porque aí é quando a gente se humilha mesmo. Porque quando a gente está passando por dor, só o que a gente quer é continuar chorando. Você quer um carinho assim, né? Minha mãe, ela é mais prática do que eu. Ela é mais assim... O que eu cresci ouvindo era: tranquilo, quando casar passa. Não, minha filha, não, passou já. Não, levanta, não chora não, para, engole o choro, vamos. Era assim a minha mãe. Não por nada que virei isso, né? Mas isso fez de mim uma pessoa muito mais resiliente, porque eu sabia que um dia, quando casasse, ia passar. Brincadeira, porque na verdade, se você não resolve antes de casar, as coisas só pioram. Desculpa te contar isso se você ainda não é casada.
Mas resolva as coisas antes, porque casamento não resolve nada não. Mas no ditado popular, significa, vai passar, tudo passa, tudo passará. Algumas mais antigas reconheceram essa música, as mais novas, tipo quando eu pus uma foto das Panteras, as primeiras originais, no meu discipulado, 70%, 80% do grupo não sabia quem eram as Panteras. Aí eu, ai minha gente, fui fazer piada, elas também não entenderam a piada, porque eu sou jovem, mas elas são ainda mais. Mas sabe, a gente precisa chegar naquele momento que a gente fala assim, chega agora de choro. Esse dia é consagrado a Deus, porque existe uma promessa que foi dada. Nós estamos aqui na reconstrução do muro. Nós estamos na reconstrução de um povo. Existe uma promessa que já foi entregue. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos algo miraculoso acontecendo. Nós precisamos agora enxugar as lágrimas e tomar uma atitude, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Nós precisamos enxugar as lágrimas e celebrar que já aconteceu, mesmo que os nossos olhos ainda não estejam vendo. Quando Jesus vai partir o pão, Ele olha para cima e agradece pelo milagre, mesmo tendo pouco pão e pouco peixe. Ele tira os olhos da realidade natural e ele foca na realidade espiritual e sobrenatural e agradece pelo que já é, mesmo sem ver aquilo aqui. Amém? Nós como crentes precisamos ter essa atitude. Senhor, eu tô passando por uma dificuldade, eu estou passando ainda por um momento que eu preciso realmente crer. Mas eu creio tanto que eu já vou celebrar a vitória, mesmo antes de eu ver a vitória. Comei as gorduras, bebei as doçuras, entrega para quem não tem também. Compartilha daquilo que Deus já te deu, para que as pessoas ao seu redor possam celebrar junto com você. Porque esse dia é consagrado, e no dia consagrado a Deus, nós não podemos nos entristecer. Nesse momento, a gente entende que as dores e as aflições desse mundo, elas são momentâneas. E nós precisamos colocar ela nas devidas perspectivas. E ter uma perspectiva eterna e entender, isso é passageiro, mas aquilo que Ele prometeu é eterno. A minha dor está aqui, ela é real. Eu chorei, mas agora eu vou secar as lágrimas e vou crer no que Ele já falou, porque existe poder na alegria do Senhor. Amém? Não quer dizer que nós vamos ignorar as nossas dores e as dificuldades, e os obstáculos e as adversidades. Mas quer dizer que mesmo em meio a essas questões, nós nos posicionamos como o povo vitorioso que nós já somos. Nós somos o povo vitorioso dessa terra. Nós precisamos agir mais como se fôssemos mesmo. Muitas vezes o crente não acredita muito que é vitorioso, porque não vê tantos os romperes que gostaria de ver. Mas eu estou aqui para te cutucar a você celebrar as promessas, os romperes, os milagres, antes de eles acontecerem. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí eles falam, calai-vos. Sei que é meio agressivo, hoje em dia é tão politicamente correto que até, né? Mas às vezes a gente precisa falar, fica quieto, chega de choro, para de chorar leite derramado. Aconteceu, vamos seguir em frente, vamos fazer alguma coisa, vamos resolver. Este é o dia consagrado ao Senhor, esse dia é santo, por isso eu não vou me entristecer. Não é porque não existe dor, mas é porque o dia é santo. É porque o dia é dele, é porque a obra é dele, a promessa é dele. É por isso que eu não me entristeço. Eu olho a minha circunstância natural, a prisão que Paulo estava, como eu falei, mas ele foca naquilo que é eterno. E por isso, ele resolve não se entristecer com a circunstância momentânea, passageira e dolorosa. Não vos entristeçais. Nós precisamos de reverência à santidade do Senhor. E quando nós reverenciamos o Senhor, nós reverenciamos aquilo que o reino dele é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo.
O justo, ele vive pela fé, a gente não vive pelo que a gente vê, né? Mas é tão lindo que mesmo nisso, quando nós nos deparamos com o reino de Deus, Ele é paz, e a paz nós sentimos. E Ele é alegria. Alegria nós sentimos. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, mas 2/3 do reino de Deus nós podemos sentir. O paradoxo. Eu sou morena, mas eu sou agradável. Eu não vivo pelo que eu sinto, mas eu sinto tudo no seu reino. E eu escolho me mover para a festa. Eu escolho me mover para dentro da celebração daquilo que ainda vai acontecer no mundo natural. Então o povo foi a comer e a beber. No versículo 12. Nós precisamos crer. Eles começaram a enviar as porções e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eles tiveram a revelação de que o momento de convicção se foi, e agora é o momento de agir em cima daquilo. Eu entendi, e eu vou agir, e eu vou me mover para a festa, mesmo antes de ver o motivo de celebrar. Eles prepararam o banquete, dividiram a comida, compartilharam a alegria, compartilharam a força. Existe um poder na alegria do Senhor. Dentro da palavra dele existe tudo que é necessário para ela ser cumprida. E dentro da palavra dele existe a força da alegria dele. A alegria do Senhor é a minha e a sua força para nós passarmos por esse mundo. E nós não estamos em busca da felicidade. Mas quando nós vivemos na vontade de Deus, nós encontramos a real alegria. A felicidade, ela é passageira, mas a alegria e o contentamento na presença de Deus, eles são perpétuos. Na presença dele existem delícias perpétuas, alegrias eternamente. Então nós precisamos nos alegrar, celebrar antes de nós vermos aquilo cumprido, antes de nós vermos a nossa vida exatamente como ela deve estar. Deus talvez esteja apontando algumas coisas no teu coração agora, que você deva mudar, que você deva entregar para o Espírito Santo para Ele trabalhar. E Ele está te convencendo. Mas eu quero também te falar que você tem que celebrar aquilo que Ele está apontando, porque Ele já está te direcionando para o seu potencial, para aquilo que você pode ser. Então você celebra a conquista e aquele desenvolvimento, e aquele crescimento, e aquele amadurecimento da sua alma, antes de você ver. O povo tinha que já entender que eles estavam aprendendo a lei, eles ainda não estavam cumprindo com todas as exigências. Eu estou chegando aqui no fim, continua comigo. O povo não estava de acordo com todas as exigências, mas eles começaram a celebrar antes de ver aquilo acontecer, porque eles entendiam o poder da alegria do Senhor. Porque esse comer e esse festejar e esse receber a força dele é o que faz com que nós cheguemos na plenitude daquela promessa. Primeiro então nós recebemos a palavra, depois nós enterramos a palavra e depois nós expomos a palavra. Sabe, nós precisamos colocar as coisas mais em risco, porque a superproteção, ela acaba por abafar e atrofiar aquilo que Deus quer fazer. E eu amo que hoje nós temos tantas coisas protegendo os nossos filhos, e bancos assim e bancos assado para o carro, e capacete, isso e aquilo. Mas se nós colocamos medo nos nossos filhos e tantos equipamentos, eles não vão conseguir se desenvolver com a confiança que eles precisam. Eu sou uma mãe que deixa meus filhos se machucar. Eu deixo com que eles se machuquem um pouco, gente. Não me julguem. Eu não deixo com que o meu filho faça algo que vá pôr em risco a vida dele, que vá ser um machucado grande demais. Mas se às vezes ele precisa aprender que se ele puser o dedo ali naquela gaveta, ela vai machucar,
é melhor ele aprender assim, porque eu consigo controlar um pouco os efeitos da vida nele nesse momento. E isso faz com que eles desenvolvam uma confiança de que eu tenho uma mãe que cuida de mim e não vai me deixar cair num lugar que eu não posso cair, me machucar mais do que eu preciso, mas ela também confia em mim a ponto de eu me expor e arriscar e me desenvolver. Você nunca vai estar pronta para cumprir a palavra de Deus na sua vida, e glória a Deus por isso, porque é aí que entra o sobrenatural dele, e é aí que entra a sua dependência. Quando você começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, tem que dar medo e frio na barriga. Nós não somos dominados pelo medo, mas o medo, ele mostra que eu e você somos pessoas sãs, com um certo instinto de sobrevivência, e que cuidam. O que você não pode é ser paralisada pelo medo. Está com medo? Entrega na mão de Deus e vai, confia que Ele não vai permitir com que você caia e se machuque além do que seja necessário. Mas você precisa se permitir, se arriscar um pouco. Em Neemias 2, fala, lá no versículo 18, eu vou ler só um pouquinho aqui, mas só para vocês entenderem. Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Você vê que Neemias, ele foi um alto sacrifício pelo povo dele. Ele pegou aquela palavra que Deus tinha dado para ele, aquela palavra profética que carregava dentro dela tudo que era necessário, e ele se sacrificou e ele expôs aquela palavra para que ela viesse a ser cumprida. Ele deu a cara a tapa e foi indo e pedindo cartas e pedindo ajuda e pedindo material para que aquele muro fosse reconstruído. Ele se expôs. E aí você vê que ele é zombado e ele é desprezado, mas ele continua no propósito, mesmo ele passando por aquela zombaria. Lá em Neemias 6, nos versos 2 e 3, a palavra está aqui relembrando a gente, para a gente não se distrair com as pessoas que estão contra a gente, para a gente não se distrair com quem quer abafar a palavra de Deus na nossa vida, com quem quer colocar medo na nossa vida, com quem vem por muito zelo questionar se talvez você deveria largar tudo mesmo e começar a servir a Deus, com quem vem com muito zelo e fala que você não precisa ser tão radical, porque senão o mundo não vai te receber. Às vezes a gente tem essas pessoas na nossa vida e a gente precisa não se distrair com elas e focar no propósito e na palavra. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu não vou gastar meu tempo conversando com aqueles que zombam de mim e intentam contra mim. Enviou mensageiros dizendo: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Vocês precisam calar os sambalates na vida de vocês, que querem distrair vocês do cumprimento da palavra que Deus entregou para vocês. Porque no momento você recebe, você enterra, tem uma hora que você vai expor, e no momento que você expõe, vai ter muito sambalate na sua vida, querendo falar muita coisa, querendo te desviar, querendo tirar toda a sua força para cumprir aquilo. Você precisa mandar mensageiro avisando: ei, eu estou fazendo uma obra grande demais, e se eu fosse aí ter com você, se eu fosse perder tempo com os haters, se eu fosse perder tempo com as pessoas que são contra mim, se eu fosse perder tempo com quem quer dosar a minha vida e a minha entrega a Deus, eu pararia a obra. Então por 4 vezes eu continuo te dizendo: não vou, eu vou focar, eu vou continuar, eu não vou me distrair,
Porque dentro da palavra tem tudo para ela ser cumprida. Mas eu preciso regar. Eu preciso fazer para que ela venha a ser cumprida. Eu preciso agir no natural para que aquele sobrenatural prometido dentro da palavra venha entrar em ação. Não perca tempo com essas distrações. Não perca tempo. Permaneça. Continue regando. Continue dando o seu tempo. Continue orando. Continue se dedicando. Continue consagrando a sua vida. Sabe, hoje talvez Deus esteja te chamando por um padrão ainda mais alto de vida, de santidade. Você não vai julgar as pessoas que estão perto de você pela forma como elas estão vivendo. Cada um vive de acordo com a sua convicção e com a sua entrega. Mas que a sua vida esteja de acordo com aquilo que Deus te pede. Eu vou repetir isso daqui. Não esteja em pecado por você não viver os parâmetros que Deus tem para a sua vida. Sabe, quem sabe Ele não poderia estar fazendo tantas mais coisas através de nós, se tão somente nós estivéssemos nos consagrando ainda mais. Se tão somente nós estivéssemos impedindo essas distrações de convites para sairmos da nossa rota, sendo que esses convites só estão intentando mal contra a gente. Nós precisamos permanecer e nós precisamos operar, agir em cima daquela palavra que foi liberada e receber a força do Senhor através da alegria dele. Se puder ficar de pé comigo. Deus, Ele quer hoje te convencer. Ele quer que você venha receber essa palavra. Ele quer que você venha abraçar essa palavra. Ele quer que você venha enterrar essa palavra, regar essa palavra. E Ele precisa que você venha expor essa palavra. Mas não exponha a palavra antes do tempo certo, para que você possa continuar protegendo a palavra. Mas Ele quer que você faça tudo a partir do poder da alegria dEle. A gente tem que fazer as coisas sem murmuração. Quando nós estamos agindo com murmuração, a gente está fazendo através das nossas próprias forças. E isso aqui não é uma acusação, isso aqui é um convencimento, em nome de Jesus, do Espírito Santo para a sua vida. Se a gente está nesse lugar de reclamação e de questionamentos, e a gente está desgastado, é porque a gente está agindo em cima da nossa própria força. Mas quando nós agimos em cima da palavra de Deus e recebemos a força dEle, da alegria dEle, existe graça para todas as estações. E mesmo no meio das dores e aflições, nós encontramos a alegria no viver para Cristo. Levanta as suas mãos onde você está, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora para que o poder sobrenatural da Tua alegria, para que a força da Sua alegria, Senhor, venha invadir agora essas mentes e esses corações. Estas mulheres aqui estão dispostas a cumprir a Sua palavra. Eis-nos aqui, que se cumpra de acordo com a Sua palavra, Senhor. Eu clamo agora, traz a capacitação sobrenatural. Traz a capacitação sobrenatural para nós encontrarmos a alegria genuína, verdadeira, poderosa no processo. E para que aquilo que demoraria anos venha se cumprir em nosso tempo de vida, por causa da alegria do Senhor sendo a nossa força. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Inunda esse lugar. Enche-nos, enche-nos, enche-nos até transbordar, Senhor, do poder da Sua alegria. Nós não queremos operar no nosso próprio poder, mas no Seu poder. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Olhar pro céu e nas estrelas ver o Teu poder, poder.
levanto pra viver as tuas promessas e andar de novo em teu glorioso mover. Tenho sede, quero mais de ti, Senhor. Tenho sede, quero mais de ti, Senhor. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Se você quer mais de Deus, continua com as suas mãos levantadas. Faz o seu natural. Faz o seu natural. Rega as palavras com a sua oração. Feche os seus olhos, olha para Deus. Declara aquilo que Ele te colocou no coração já. Levanto pra viver as tuas promessas e andar de novo em teu glorioso mover. Tenho sede. Enquanto nós adoramos, Deus está tocando mulheres. Deus está trazendo cura. Cura física. Se você precisa de cura nesse momento de adoração, põe a mão no lugar do seu corpo onde você precisa de cura e receba agora, no nome de Jesus Cristo, a cura do Espírito Santo, a cura do nosso Deus. Chuva que cura e faz renascer, faz meu deserto um jardim de milagres. Deus está curando almas que estão sentindo dor. Ele está curando a depressão. Existem mulheres com depressão nessa noite e Ele está trazendo cura para a sua depressão. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura da depressão em nome de Jesus. Existe poder na alegria do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós nos posicionamos nessa palavra. Tem alguém aqui que tem esse osso interno do pé. Você tem dores e você está sendo curado agora. Se você tem dores nesse osso interno, levanta a sua mão agora e recebe a cura. Espírito Santo, continua, Senhor. Nós reconhecemos a sua obra nesse lugar. O Senhor vem para nos salvar no nosso espírito, mas o Senhor vem também para curar os nossos corpos físicos. E nós recebemos a cura em nome de Jesus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Senhor, nós cremos que o Senhor curava nos tempos da Bíblia e o Senhor continua curando hoje. E nessa noite que nós estamos recebendo o poder da sua alegria, nós estamos também recebendo o poder de cura. Se você ainda precisa de uma cura física, continua com as suas mãos levantadas. Se você já recebeu a cura, seja na sua mente você sentiu um toque do Senhor, ou essa cura aqui no seu pé, no seu tornozelo específico, eu quero que você acene para mim. Se você já sentiu fisicamente, o Senhor te toca, glória a Deus. Glória a Deus. Temos uma irmã aqui que já foi curada. Se você puder acenar. Eu já te vi aqui. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Desse lado aqui eu não olhei. Se você já sentiu alguma cura física, agora durante o louvor no seu corpo, se você puder acenar para mim. Isso foi um aceno ou não?
Se eu puder acenar para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma cura aqui. Glória a Deus. Ninguém está impondo as mãos, é a presença de Deus trazendo cura. Mais alguém recebeu alguma cura nesse momento? Se puder acenar para eu ver. Glória a Deus, mais uma. Então eu já contei aqui 3. Mais alguém já teve uma cura física? Essas mãos aí são aceno. Glória a Deus, glória a Deus. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, o nosso Deus cura mesmo sem a gente trazer uma palavra de conhecimento específica. E Deus hoje, Ele está se mostrando real no teu coração, na tua mente, mas Ele também está se mostrando real no seu corpo. E eu quero chamar as meninas que vieram aqui comigo, porque eu sei que Deus falou algumas coisas para elas. Eu quero que elas liberem essa cura também, que Deus já trouxe à luz. Eu senti muito especificamente que tem pessoas aqui, eu senti especificamente uma pessoa, mas talvez possa ter mais, com uma surdez parcial. Você escuta as coisas um pouco abafado. Se isso é você, eu gostaria que você levantasse a sua mão, por favor, nós queremos orar por você. Tem uma pessoa aqui, 2, 3, tem mais alguém? Surdez parcial, 4, 5, 6, 7, ótimo, vai levantando a sua mão, nós vamos orar por você. Eu senti também mulheres que você tem sofrido, especificamente nessa semana, você tem sofrido com ansiedade e você está tendo muita falta de ar e o seu coração está palpitando muito. Se isso é você, levanta a sua mão. Várias pessoas, glória a Deus, continua com sua mão levantada. E por último, eu senti especificamente ovários policístico e endometriose. Eu senti o Senhor trazendo cura especificamente sobre os ventres de algumas mulheres aqui. Se isso é você, levanta a sua mão. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor agora cada mão levantada e nós declaramos agora 100% de cura. Nós damos um comando agora para os corpos responderem ao toque do Senhor. Em nome de Jesus, que toda dor vá embora. Em nome de Jesus, aos ventres de cada mulher agora nós declaramos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer cura agora aos ventres das mulheres. Nós damos um comando aos ouvidos para desbloquearem agora em nome de Jesus. Ouvidos se abram, como diz na palavra, nós declaramos efatá, se abram os céus em nome de Jesus e nós declaramos 100% de cura sobre todo ouvido, sobre toda surdez, sobre toda ansiedade. Nós declaramos agora você sendo cheia da alegria do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço agora, enche os corações de alegria em nome de Jesus. Eu sinto aqui que tem pessoas com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça muito aguda que chega a dar dor no fundo dos olhos. Se é você, levanta a sua mão. Glória a Deus. Eu sinto também que tem pessoas sofrendo com sinusite. Com sinusite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que a Kristen falou sobre ovário policístico, mas o Senhor me mostrou que tem pessoas aqui com um caroço nessa região do ovário mesmo. Se é você, um caroço, eu não sei exatamente o que, não sei se é um tumor, não sei se é um cisto, mas eu vi um caroço especificamente no ovário, na região aqui do pé da barriga. Se é você, levanta a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto que tem pessoas aqui com o ombro direito. Não sei se você passou por uma cirurgia, mas tem alguma coisa no seu ombro direito especificamente. Se é você, glória a Deus. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu coloco essas pessoas agora nas tuas mãos, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma delas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida delas, Jesus. Obrigada porque o Senhor levou na cruz, Pai, todas as nossas enfermidades. E eu declaro agora, através do sangue de Jesus, 100% de cura sobre cada uma dessas mãos levantadas agora. Que todo cisto se vá, que toda dor no ombro se vá, que toda sinusite se vá agora, que toda dor de cabeça se vá agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu sentia muito em específico que durante essa semana alguém aqui, você começou a sentir como se fosse uma dor muito aguda no seu estômago. E eu não sei se isso já é recorrente, mas eu senti que essa semana em específico você não conseguia nem comer. Tem alguém aqui que foi assim? Você sentiu isso? Ali. Eu também sentia muito em específico na perna esquerda, atrás do seu joelho.
era como se uma dor puxasse de baixo até em cima na sua coluna. Era algo envolvido com o nervo ciático. Tem alguém aqui? Amém. Então eu vou orar. Levanta sua mão, continua com sua mão levantada. Se você está do lado, só estende sua mão. Senhor, nós declaramos cura agora em nome de Jesus. Que todo estômago seja renovado, toda célula, todo tecido que foi quebrado ou destruído, que seja regenerado agora em nome de Jesus. Nós declaramos que não há intolerância que vai ficar nesse lugar. Nós declaramos cura total no estômago, que não há mais dor, mas que não há mais tolerância a nada também. Eu sentia muito específico a tolerância à lactose, e especificamente nessas pessoas que foram essa semana que você sentiu. E eu declaro cura sobre a sua vida agora, que você vai voltar a comer, você vai voltar a se alimentar da forma que você tem que se alimentar, da forma que Deus te criou para se alimentar, em nome de Jesus. E eu declaro também agora sobre a parte de trás do joelho esquerdo, eu declaro cura, 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 cura. Cura, chega, não existe mais dor. Aquilo que você já passou mais de 5 anos sentindo, nós declaramos que hoje é o final dessa batalha. Nós declaramos cura pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você sentiu em uma dessas duas, acende. Deixa eu ver se você conseguiu. Você sentiu a melhora? Foi no joelho ou no estômago? Foi no joelho? Glória a Deus. Estava de 0 a 100. Quanto que estava de dor? Mais ou menos? Tá bom. 80? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora todo mundo levanta a mão. Mais uma vez. E se você estava nessa situação, se você teve essa condição chamada, a gente vai mais uma vez orar e declarar a cura de Deus, porque é Ele quem cura. Se você já foi curada, calma aí que eu já vou perguntar para você, mas continue todas nós. Se você não precisa de cura, você vai com as suas mãos levantadas, crendo nos 100% de Deus. E a última coisa que eu quero falar é que enquanto a Kristen começou a falar, logo no início eu vi paralisia facial. Alguém aqui está com parte do rosto com paralisia? Tem mais alguém? Ok, nós vamos orar por isso. E se eu não tiver visto a mão, a gente vai orar. Senhor Deus, todo mundo orando junto e concordando com a cura. Aquilo que a gente já viu no espiritual, a gente vai ver no natural. Amém? Porque se Ele revelou, existe poder para a redenção. Pai, nós nos posicionamos na Sua palavra nessa noite. O Senhor é aquele que cura. E nós liberamos o poder do Espírito Santo, trazendo cura a esses corpos físicos agora, em nome de Jesus. Sobre todas as condições aqui faladas, em nome de Jesus Cristo, toda dor se vá, toda paralisia se vá agora no nome de Jesus. Declaramos os movimentos voltando agora no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todo aquilo que não está de acordo com o design original que Deus te criou, que venha a ser realinhado agora com a realidade dos céus. Declaramos 100% de cura e a realidade do céu no corpo físico de vocês, porque nos céus não existe dor, não existe enfermidade, não existe injustiça, não existe paralisia, não existe doença. E nós nos alinhamos a isso agora, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos e clamamos ao Pai e pedimos para que isso venha a ser realizado agora. E se você também, a Kristen falou aqui de ovários policísticos, se você foi curado, você sentiu formigamento nessa área, então já receba por fé isso também. Em nome de Jesus nós oramos. Agora, se todo mundo puder baixar a mão, eu vou perguntar uma vez e eu quero que você levante a sua mão. Se você pode constatar que você teve de 80% para 100%, acima de, até, entendeu? Então, se você já foi curado 80%, eu quero que você levante a sua mão e acene para que nós possamos glorificar a Deus. Se você teve cura em tudo que a gente falou aqui, levanta a sua mão e acene. Tem mais gente, porque vocês já tinham levantado a mão na primeira vez que eu perguntei. Se Deus te tocou fisicamente e você pode constatar a cura, só acena. Seja das palavras que eu trouxe, que a Kristen trouxe, que a Bruna trouxe, que a Letícia trouxe, todas que a gente liberou, acena aqui para mim, só para a gente poder glorificar a Deus. Glória a Deus, Senhor. Eu vejo uma mão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado por essas 36 curas. E nós clamamos para que aquelas que ainda não tiveram 100% venham experimentar agora 100%. Em nome de Jesus. Nós te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Não pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Mas nós te louvamos pelos seus feitos. Nós te louvamos por essas curas. Nós te louvamos pelas suas obras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma honra poder estar nessa casa e estar numa conferência com mulheres. Dá para sentir assim a maturidade e o caminhar delas com Cristo, e você sente oração no ar, sabe? Então é muito bom falar para esse público, porque você sabe que você está declarando palavras num solo fértil e que vai dar muitos frutos. Então foi muito especial, foi muito bom estar aqui. Eu acho que o Espírito Santo está soprando agora muito na Bíblia, na palavra. E nunca, não é que era menos importante antes, mas eu sinto esse frisar de Deus nessa temporada que nós estamos, porque se nós não estivermos embasados na palavra, a gente vai ser como a onda do mar, levada e mudando de direção, indo e vindo, e não estando enraizado mesmo naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro. Então acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de Bíblia, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa conhecer aquilo que Ele fala, a gente precisa conhecer a verdade, não, como eu falei na minha mensagem, não ter opiniões acerca das coisas, mas viver a partir da verdade mesmo. Então eu acredito que Deus está fazendo isso, está levando a igreja dele de volta a um movimento de oração embasado na palavra. Eu acredito que o Senhor está alinhando a igreja. O que eu vejo é que nesses últimos anos, assim, especialmente contando a pandemia, Deus está firmando muito mais a gente. Pessoas que não estavam firmadas na palavra, infelizmente, elas se desviaram um pouco, mas aqueles que estão, eles estão cada vez mais embasados. E eu creio que o Senhor está fazendo isso de fato na igreja dele. Está enraizando cada vez mais aqueles que são fervorosos e estão ali permanecendo. E isso vai gerar uma nova onda de missionários que vai levar a palavra. E nós vamos ver pessoas pregando a palavra com poder. E é isso que vai levar as pessoas a Jesus. Então, não sei se necessariamente assim uma reforma, mas eu vejo esse alinhamento do que Deus está fazendo dentro da igreja, e vai haver um grande envio de pessoas com ousadia pregando a palavra de Deus no poder, e muitos sendo adicionados à igreja. A gente tem uma tendência de olhar só para os frutos e olhar só para aquilo que está aparecendo. E muitas vezes, inclusive, a gente valoriza certas pessoas que mostram muitas coisas. Mas o que a gente tem que procurar na vida da pessoa é realmente uma conduta cristã, que em seu falar, em seu agir, em seu amar, aquela pessoa demonstra que ela tem muito mais para dentro do que para fora. E eu gosto de falar, né, é bem conhecido isso, mas que a gente tem que ser como um iceberg, que o iceberg é por baixo muito maior do que aquilo que a gente consegue ver para cima. E isso mostra a força do que a gente tem. A maioria das pessoas não vê as raízes, porque raiz só quem vê mesmo é a gente e Deus. Só quem sabe quão profundas as nossas raízes estão somos nós e Deus. E para que a gente possa ver esses frutos efetivos na nossa vida, e através das nossas vidas a gente tem que buscar essas raízes. E essas raízes, elas vão vir com dor, elas vão vir com choro, elas vão vir com processos que ninguém conhece e ninguém sabe. Mas a gente tem que permanecer ali, porque a gente sabe que a gente está se enraizando naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro. Mas é um processo que ninguém vai ver, que ninguém vai conhecer. E não precisa ser postado, não precisa ser falado, não precisa ser comunicado. Olha, eu estou criando raízes, olha, eu estou indo mais profundo. Não, não é isso. Os frutos vão falar por si só. E, inclusive, assim, se a gente olhar por 10, 15 anos na igreja, a gente vai poder constatar com frutos quem são as pessoas que têm as suas raízes profundas em Deus. Mas para você poder florescer no mercado de trabalho, para você poder florescer na esfera pública, para poder
florescer lá fora, onde nós somos chamados para florescer, porque afinal menos de 5% das pessoas vão estar atrás de um púlpito. A maioria de nós vai exercer esse chamado lá fora. E para isso a gente precisa da palavra de Deus. E não é só saber acerca, a gente precisa conhecer, ter conhecimento revelado, para que aquela palavra que a gente conhece, ela venha ser rema e transforme a nossa vida. Então, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar a Bíblia, a gente precisa praticar a Bíblia, e ela tem que ser rema, ela tem que ser viva, conhecimento revelado na nossa vida. É o sonho que, inclusive, nós como família, como movimento, como igreja, que tem queimado no nosso coração, é ver essa geração mais engajada do que qualquer outra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra, andando na palavra e pregando a palavra. Então esse é o sonho que eu quero ver, a Bíblia traduzida para diversas línguas, os idiomas que ainda não tem, e as pessoas conhecendo o que a palavra de Deus fala, acerca de todos os aspectos da nossa vida e vivendo, praticando essa palavra.